Rio de Janeiro. Quantas coisas devo te dizer. Como dizia Fernanda Abreu em 92, e uma das músicas que inspirou a criação desse show. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. E foi assim que começou um dos RPGs que eu mais estava ansioso pra ver na época. E por um simples motivo. É um RPG feito por carioca, com gente carioca no elenco. Ambientado na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 80. E por fim, eu sou carioca também. E você deve estar se perguntando, tá, o que é Rio Morte? Bem, Rio Morte é um RPG, pasme, que é de terror. E olhando assim, por alto, você tá pensando, nossa, mas parece muito alegre, o layout é todo colorido, os personagens são todos alegres. Por que seria um RPG de terror? E eu digo uma coisa, aguarde e você vai entender. Mas antes, prazer, eu sou o Dibas, e esse aqui é meu humilde canal, onde eu falo sobre RPGs que eu gosto e acompanho no geral. E eu vou começar por esse, que é um RPG que eu admiro muito e que eu espero que volte algum dia, né? Mas isso a gente fala mais tarde. E caso você não saiba o que caralho é um RPG, calma que existe uma explicação. RPG é um jogo onde um jogador, conhecido como narrador, que sou eu nesse caso, descreve cenários e interpreta personagens secundários de uma história. E os meus amigos são outros jogadores que interpretam os protagonistas. E eles reagem à história que eu conto, criam novas situações. Você ia apagar a minha identidade assim? Não, a gente ia te matar fiscalmente, assim. Pelo menos assim eu não ia ter que pagar imposto, né? Você já pagava, Alex? E a gente conta meio que uma história improvisada juntos, assim, uma coisa meio teatro improvisado. É uma palhaçadinha divertida. A gente vai criando uma história juntos. No improviso, na hora, não ao vivo. Ao vivo! Ao vivo! Eu não falando explicação, mas também existem os sistemas de RPG, que são como regras. Cada sistema tem sua peculiaridade, que vai desde regras malucas a jogar com um tipo ou um número específico de dados. Claro que isso aqui é um exemplo besta de regras e mecânicas. Existe toda uma comunidade em volta de RPG que está cheia de criadores e histórias geniais. E provavelmente você já deve ter visto uma galera aí jogando RPG. E eu me sinto muito feliz sendo acolhido por eles. De fato, uma comunidade bem receptiva. Tem pessoas incríveis nessa comunidade. Algumas eu posso até chamar de amigo, colega de trabalho, profissão, eu não sei bem o certo. E é claro que é sempre bom lembrar que não foi o Celtic ou o Critical Role que inventaram o RPG. Para de pensar isso, por favor. Para! Mas antes de tudo, preciso dar um contexto geral. Rio Morte é produzido por Bruce Barbosa, mais conhecido como o Senhor Too Many Goblins, ou Senhor Muitos Goblins, ou Senhor Mestre do Zote / Paraxota. Eu diria que esse cara tem umas ideias meio malucas. Ele fez um sistema de RPG que envolve fazer pactos com criaturas de outras dimensões pra você domá-las como se fossem pokémons. Um sistema que envolve faxinas e fofocas, que é literalmente o nome do sistema. Essa coisa das drogas, eu acho que quem trouxe as drogas aqui pro nosso país, Brasil, foram... Já fiz uma classe para um suplemento não oficial de Ordem Paranormal, que é o Famigerado Transformado. E também ele tá envolvido em algumas outras coisas que no futuro vão ter vídeo aqui pro canal, como o RPGpedia, que é o antigo portal, e o D20 Awards, que é tipo o Oscar da comunidade. Por último, mas não menos importante, um sistema de RPG você pode fazer sua própria novela às 9... Definitivamente uma ótima ideia. Então, juntando várias inspirações, desde músicas, poemas e umas experiências não tão boas vividas por ele mesmo na cidade maravilhosa, que é o Purgatório da Beleza e do Caos. E o Morte vem muito de uma situação de trauma meu com o Rio de Janeiro. Eu, Bruce, tenho PTSD, estresse pós-traumático, né, como chamam, por causa de uma violência que me ocorreu nas ruas do Rio de Janeiro. E o Rio Morte é completamente inspirado, em parte, das minhas experiências traumáticas no Rio de Janeiro e como eu queria transformar elas em um projeto em arte. De maneira que eu vejo a minha cidade, e mesmo com tudo isso que eu passei com ela, eu ainda amo ela demais. Surgiu assim Rio Morte. Mas falando mais sobre os personagens, eles são bem variados. Temos uma hippie aparentemente normal, uma riquinha, que é uma paulista, um cara com uma rádio pirata, um professor de universidade que tem um passado com a ditadura, e um É que não tem outra palavra pra definir o Fred Jr. Tá, ele é um advogado. E fudido. Mas falando sobre a ambientação, é incrível como muitas referências cariocas foram usadas. Como o Calçador de Ipanema, os Arcos da Lapa, o Túnel Rebouças, o Copacabana Palace, que na época já era velho e hoje em dia é conhecido por causa da sua vizinha rica. Ai, que Copacabana Palace!
Ai, que loucura! E também temos o saudoso e finado Esquimó, que era um restaurante no centro do Rio, onde você podia entrar e em 15 minutos comer uma comida extremamente duvidosa e barata. Ah, Bruce, eu espero que quando o Rio Morte voltar, tenha um episódio no Bar Lagoa. Ipanema não existia. Ipanema foi aterrado. E também tem outro trabalho impecável de ambientação, mas com o período histórico que o Brasil passou, já que o ano é 1984. Então, aqui vai um pequeno resumo com um tiquinho de contexto do que iria acontecer naquele ano. No dia 1º de abril desse ano, iria fazer 20 anos desde a instauração da ditadura militar no Brasil. Estamos quase no final desse período conturbado, já que faz quase um ano que um certo movimento em prol de eleições diretas estava ganhando força. E é claro que esse movimento ia dar certo em uma nova era de renovação e eleições. Spoiler, não deu certo. Não rolou eleições diretas, gente. Mas o pessoal acredita. E o carnaval de 1974 tava logo aí. Ele foi marcado pela inauguração do Sambódromo, da Marquês de Sapucaí. E por último, e não menos importante, faziam 24 anos que o Rio não era mais capital do Brasil. Alguns cariocas ainda ficam meio chateados com isso, até hoje. Eu tinha dado uma breve resumida do que são os personagens, mas é válido falar deles separadamente. Afinal, eles são os protagonistas dessa história. Começando pela Bárbara, que é uma hippie, que é uma típica carioca que gosta de ir na praia e comprar água de coco, patinar pelo calçadão, apesar de ela tecnicamente ter vindo do outro lado da Baía de Guanabara, vulgo Niterói. Bad ending, você está em Niterói. Ela é típica personagem calminha que bate palma pro sol no arpoador, agradece as plantinhas, fala gratiluz e sempre tá de bem com a vida, aparentemente. E aí, sua puta doida, tudo bom? Já virou corno em Harvard? Ou teu namorado continua broxa? Temos o Fred Jr., que é o advogado. Na verdade, ele é o estagiário no escritório de advocacia. É o típico personagem que tá sempre se envolvendo em alguma situação aleatória. O que você quer, Frederico? Nada, eu só vim trazer um cafezinho. Obrigado. Segundo, quem pediu esse café, Fred? Ainda temos o Alexandre, que é o professor de História Contemporânea da UFRJ, que tem que ouvir coisas duvidosas dos alunos da sua sala. Eu achei que você entrou numa direção completamente absurda. Você falou aqui que você acha que a ditadura foi um momento correto pra política brasileira? Foi isso que você falou? Outro que temos é o Chris. O homem tem muitos empregos e detesta músicas modernas. Uma nova música do Chico que acabou de lançar. Você escuta tocando num restaurante que você passa, perto de uma entrega. O que o Chris pensa sobre isso? Merece só indiferença. Não requer nem mesmo as minhas farpas. E tem uma rádio pirata nas madrugadas afora. Roberto Marinho nenhum vai regular minha mídia. E por último, temos a Cecília, uma trader de bolsas de valores e uma paulistana que veio passar alguns dias, entre muitas aspas, de férias para esfriar a cabeça no Rio. Cecília tem uma assistente e Cecília tá há mais de um mês aí. E pra variar, ela ficou esperando o Copacabana Palace. Ai, que loucura! E como funciona o episódio de Rio Morte? Bem, a princípio os personagens principais não se conhecem e vivem suas vidas normais, até algum evento grande acontecer e eles se unirem por causa de necessidades. É basicamente isso. E a partir daqui eu vou dar uma pincelada geral na série e obviamente vai ter alguns spoilers gerais. Então estejam avisados, e caso você queira ter sua própria experiência com o RPG, pelo menos assista o primeiro episódio. Eu sei que ele é meio lento e tal, mas faz uma forcinha. E um outro aviso, Rio Mortes trata de alguns assuntos pesados, tanto que existe uma lista de gatilhos, então também estejam avisados. Bem, a trama de Rio Mortes gira ao redor desses personagens principais. O começo é mais mostrando a vida deles, mas não é tão simples assim. Várias situações vão acontecendo com o tempo, e todos os protagonistas vão se encontrar eventualmente em uma situação bizarra, eu diria. Tá, mas o que seria essa situação? Bem, é complicado. Tem uma coisa que eu tenho que explicar também. Cada personagem principal tem um NPC exclusivo, que vai ser a causa do motivo de todos eles se encontrarem no futuro. Mas eventualmente a tal coisa bizarra mostrada aí é meio que todo mundo morre no primeiro episódio. Alexandre, você morreu. Você sente aos poucos a fraqueza, o cansaço e a água entrando nos seus pulmões. Ele joga você no chão com tudo, te leva pra um beco onde você é drenado, morde o seu pescoço, te deixa branco. Foi um mau spoiler. Mas eventualmente todos eles acordam como se nada tivesse acontecido. Eles acabam virando vampiros. Ele é vampiro? E agora chegou o momento onde eu respondo a pergunta: qual é o sistema utilizado em Rio Morte? Bem, existe um sistema de terror chamado Vampira Máscara, um sistema que foi feito para ser narrativo, mas que poucos sabem é que existe uma espécie de cenário alternativo desse sistema, que é o Vampiro Hacking. Acontece que Vampira Máscara faz parte de um universo compartilhado com outros sistemas, o famoso World of Darkness, ou
Mundo das Trevas, na tradução. Que é basicamente o nosso mundo, só que com vampiros, lobisomens, magos, múmias, demônios e afins. E existia toda uma história longa pra cacete, que do nada foi terminada em romances e ficou por isso. Até que a editora percebeu que fez uma cagada e fez um reboot do mundo, com o Vampiro Hacking. Muito legal, muito bacana. Mas não deu certo. E hoje em dia essa história alternativa foi descontinuada e a antiga retornou através de retcons. E como que joga isso? Bem, eu não sou a melhor pessoa pra explicar o sistema, porque demora muito. Mas eu vou dar uma explicação bem rápida sobre esse sistema. Os nossos queridos jogadores são vampiros. Eles têm atributos. Esses atributos são inteligência, sabedoria e resolução, força, destreza e estamina, presença, manipulação e compostura. Cada um dos atributos tem um valor de 1 a 5. Cada um desses valores representa um dado que eles rolam. Eles rolam dados de 10 lados, D10. Para eles passarem um teste, eles têm que tirar em pelo menos um dado acima de 8. 8 ou acima, quer dizer. Se eles rolarem 10, eles rolam mais um dado extra. Ele vai... Toda vez que você tirar 10 no dado, você rola mais um dado. E teremos dados na tela, que vão mostrar quantos sucessos, quantas falhas, tudo que eles tiraram. Se eles tirarem 5 sucessos a mais, eles contam tipo um crítico. É um excesso excepcional. E, no geral, é isso, gente. E ao longo da cultura pop sempre existiu histórias de vampiro. Você provavelmente já deve ter lido algum livro sobre vampiro, ou algum livro que virou filme sobre vampiros, ou algum filme expressionista alemão que com certeza não é uma adaptação não autorizada de uma obra famosa sobre vampiros. Ah lá, é o Zé do Picadinho! Você já deve ter visto personagens que são vampiros. Já deve ter visto alguma novela Globo sobre vampiros que você não entendeu absolutamente nada. Ou até mesmo ter jogado algum jogo de vampiro, como os próprios jogos do Vampiro a Máscara, por exemplo. E já até ter visto algum vampiro até no Just Dance. Tá, talvez não tenha sido o melhor exemplo, mas deu pra entender que existem diversas inspirações em todos os lugares. Agora eu falei de tudo, falta o principal. Qual seria a história de Rio Morte? Agora que eu dei essa curva gigantesca, eu posso voltar a falar da história em si, né? Nesse universo, além de criaturas mágicas vivendo no Rio de Janeiro... Por exemplo, quem você acha que reestoca os jornais nas bancas do Rio de Janeiro? Você já viu jornal chegando na banca? Exato. Goblin. Temos uma espécie de governo paralelo comandado pelos vampiros. A Cidade Sepulcro. É como os vampiros chamam o Rio de Janeiro. E é nessa sociedade paralela que tem todo um jogo político, já que os vampiros são divididos em clãs, que são espécies de famílias. São 5 clãs no total, isso se você considera o Vampiro Hacking, sendo que 2 deles são novos. Mas se você contar o Vampiro à Máscara, temos 13 clãs. 5 não é muito, mas é o que temos. E agora de volta pra história. O mundo vampírico é oculto. E existe uma lei que impede que vampiros possam abraçar pessoas, que é o ato de transformar pessoas em vampiros. Até o começo do carnaval. A carneia. Afinal, existe um número finito de alimento e imagina se tivesse uma superpopulação de vampiro. Ia dar uma merda, e os personagens principais foram escolhidos a dedo por cada clã. E a história gira em torno deles, entrando nesse mundo vampírico. Também temos outras instituições, vamos dizer assim, que estão intrigas diretamente com esse governo, mas que quando você vai assistindo a série, você vai entendendo como funciona esse jogo de intriga e política pelo poder. Como é que tá a situação das 5 chagas, hein, com ele? Assim, ele é religioso, assim, no geral, mas não tem um contato muito grande. Mas a gente tá achando que vai aumentar, assim. Ele tá com uma ligação bem grande com o Frei Costa. E uma das propostas é focar em horror pessoal, que é basicamente um tipo de horror que foca muito mais na narrativa que envolve os personagens. Inclusive, tem um trecho da abertura que diz muito sobre isso. Você não sabe o que é ou que finge ser. Que é basicamente os protagonistas se entendendo nessa nova vida. Por exemplo, o Alexandre tem uma filha, que não sabe que o pai virou uma criatura da noite. Sem contar que seu noivo também é uma dessas criaturas. Mas como o Fred, ninguém fala nada, né? E a história também aborda questões como qual vai ser o lugar deles nessa nova sociedade, já que eles são novatos nesse mundo. E muitos podem tirar proveito disso, já que o mundo vampírico é competitivo até demais. Aproveite, se divirtam e tenham uma ótima carneia. Da mesma maneira que vocês podem fazer o que vocês quiserem, a gente pode fazer o que a gente quer com vocês. Tá, você falou disso tudo, mas aonde eu posso acompanhar Rio Morte? Bem, Rio Morte faz um tempinho que entrou em hiato. Isso significa que a mesa deu uma pausa, mas eles vão voltar a qualquer momento. Mas tem os episódios no YouTube. São episódios bem longos, mas você não precisa ver tudo de uma vez só. Você pode ir indo vendo aos pouquinhos, aproveitando, digerindo a história, que até assim é melhor. Agora, por que Rio Morte parou? Bem, são assuntos complicados. O Bruce não tava numa fase muito boa na época. Houve
uma tragédia na minha família, houve um falecimento na minha família. E esse ano foi um ano que muitas pessoas próximas da minha família ou da minha família vieram a falecer. E essa última, que tinha acontecido na época do Rio Morte, me pegou de uma maneira muito esquisita. Só que, por causa desse evento que ocorreu, Rio Morte se tornou uma campanha muito pesada pra mim naquele momento. E aquela situação, aquele momento, foi um momento completamente perfeito pra tudo dar errado na minha cabeça e eu não consegui continuar uma campanha sobre violência, sobre a monstruosidade, sobre desumanização da violência e dessensibilização à violência no Rio de Janeiro. E não me bateu bem. Mas dizem por aí que vai voltar a qualquer momento. E eu planejo pro Rio Morte voltar, ter hiato, no final do primeiro semestre de 2024. Mentira! E eu espero que volte logo, porque eu sinto falta de Rio Morte. Realmente é um RPG que eu gosto muito e mora no coração, porque é um RPG que fala sobre o Rio. É a cidade onde eu nasci, cresci e vivo até hoje. Então é válido o apelo que Rio Morte tem pro público carioca em geral. E é basicamente isso. Esse foi o vídeo sobre Rio Morte. Caso você tenha gostado desse vídeo, amor Rio Morte, então por favor dê like, compartilhe e se inscreve pra ajudar esse humilde canal tá começando agora. E a gente se vê numa próxima, com um outro tema, talvez um outro RPG, ou um projeto em andamento, hein? Nunca se sabe o que eu posso trazer pra vocês.